Señoras y señores, sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo de Productiva TV. Seguimos avanzando dentro del ciclo productivo del maíz safriña y nosotros como medios referentes seguimos acompañando a los productores en esta noble tarea de producir alimentos para nuestro país y el mundo. Hoy, acompañando la tarea de producción aquí en la región de Corpus Christi, vamos a hablar sobre algunos conceptos de plantabilidad, además de un manejo nutricional para alcanzar altos techos productivos y el punto de equilibrio, un factor determinante que nos ayuda a poder proyectar la rentabilidad en este noble cultivo. Señoras y señores, les invitamos a participar de este nuevo capítulo de Productiva TV. Al abrir esta primera parte de Productiva TV vamos a hablar sobre algunos conceptos importantes que construyen la plantabilidad en el cultivo de maíz. Realmente la plantabilidad es algo indispensable, ¿verdad? Tener una buena plantabilidad. Entonces hoy creo que principalmente la velocidad de siembra y buenas tecnologías para garantizar una buena plantabilidad creo que es indispensable, ¿verdad? Con toda certeza te da el retorno, ¿verdad?, de la inversión. Y depende bastante del clima, ¿verdad? Pero teniendo buena humedad en el suelo y con estas buenas prácticas, logramos una emergencia de 95% para arriba, ¿verdad?, de las semillas. Entonces, es muy importante tener un suelo suelto, con una humedad ideal, ¿verdad? No tanta humedad y ni tan seco el suelo, para garantizar una emergencia homogénea de la parcela. Las condiciones fueron óptimas en el periodo de siembra en la presente campaña. Este año fue un poco favorable inicialmente para el maíz, ¿verdad? Se dieron las condiciones de humedad, entonces el comienzo de la ventana de siembra fue muy bueno. Pero del medio para el final, ahí ya empezó a faltar lluvia. Ahí fue un poco desafiador el escenario, seguir sembrando maíz, no sembrar más, viendo que hay el tema de las bajas temperaturas también, ¿verdad?, que probablemente este año vendrán de forma tempranera. Entonces fue bastante desafiador decidir del medio para el final de la ventana de siembra. La última zafra de soja fue exitosa en esta unidad de producción, aunque se presentó una importante presión de roya. La campaña de soja fue excelente, realmente fue un año extraordinario, ¿verdad? Un año muy arriba del promedio general. Tuvimos áreas sembradas más en octubre, ¿verdad?, áreas en la ventana final de siembra, que sufrieron mucho con la sequía en el final, pero en lo general fue un promedio excelente. Tuvimos bastante presión de joya asiática en el final, pero en parcelas con manejo preventivo, utilizando tecnologías como triazoles fuertes y carboxamidas, ¿verdad?, juntamente con protectores, obtuvimos un buen control. La presión no fue tan dañina, ¿verdad? Además de la roya asiática, también se presentaron con mucha fuerza hongos del suelo que obligaron a un manejo específico en la pasada zafra de soja. Principalmente la joya en el final, ¿verdad?, como enfermedad. Pero en el comienzo tuvimos problemáticas como hongos de suelo, ¿verdad?, enfermedades de suelo, nemátodos también. Fue un año favorable tanto para el cultivo como para las enfermedades en temperatura y humedad. Entonces tuvimos problemas en áreas que ya tenemos histórico de nemátodos, ¿verdad?, principalmente de heterodera, que este año volvió a aparecer manchas y justamente teníamos un material poco susceptible, entonces ahí apareció un poco y en ese material tuvimos alguna pérdida. Otro frente de trabajo que se lleva adelante en esta unidad de producción es la convivencia con los nemátodos, el enemigo oculto duro de roer. Para nemátodo, principalmente la elección de un material tolerante y utilizar de tecnologías para la supresión y el control de los nemátodos, ¿verdad? También la rotación de cultivos es bastante importante para eliminar o disminuir esa problemática. La protección de la soja contra las enfermedades tuvo un ajuste importante atendiendo la dinámica de las dolencias. Nós temos um número limitado de moléculas fungicidas
E dentro dos fungicidas nós temos algumas questões técnicas dentro de um ou de outro ativo. Muitos e muitos produtores e técnicos não têm uma tranquilidade quando vem e houve uma fitotoxicidade. Nós temos uma questão da fito também que pode estar relacionada com a redução de produtividade, com a predisposição para essa planta ser atacada por outras doenças. Então, quando a gente pensa no manejo de doenças da soja, é mais comum que a gente entre lá com aqueles triazóis, que é a triazotiliona, nos momentos mais iniciais, para evitar um pouquinho de problema, principalmente de fitotoxicidade, nos momentos mais tardios. Quando a gente vai para momentos mais avançados da cultura, a tendência é que a gente comece a rotacionar outros ativos diferentes para minimizar esse tipo de questão. Além disso, não apenas o sítio específico, mas também a presença do protetor do multissítio é fundamental em todas as aplicações. Isso aumenta a melhor eficiência de controle e também minimiza um pouco essas questões que a gente tem com fitotoxicidades, essas questões que a gente tem com resistência dos patógenos aos fungicidas também. Então, de forma resumida, rotacionar os ativos e utilizar protetores multissítios são ferramentas imprescindíveis para nós, para ter um bom controle, para ter longevidade das moléculas, para ter ferramentas eficientes pelo máximo período de tempo possível. Para atender la necesidad creciente, más aún con las condiciones favorables presentes, el manejo de enfermedades requiere de un concepto integral para evitar mermas en el rendimiento. Hoje, quando a gente fala de manejo de doenças, um dos principais temas é o ambiente, como esse ambiente foi nessa última safra nossa e como ele influenciou alguns problemas que nós tivemos com uma maior gravidade, que foram, por exemplo, a ferrugem, a gente pode falar isso no caso de Paraguai, regiões do Paraná também. A gente pode falar de doenças como oídio, como mancha-alvo, como cercóspora, que vem ocorrendo e vem crescendo. Ambiente, como esse ambiente está favorecendo as doenças, é algo que a gente está falando muito. Em função disso, crescente nas doenças, a gente tem também colocado muito a questão de organizar um programa de controle. Não apenas focar em uma ou outra ferramenta, em um ou outro momento, mas considerar o manejo das doenças, o controle das doenças como um todo. Tratando desde o material, o tratamento de semente, os momentos em que nós iremos realizar as aplicações, assim como as ferramentas também que nós utilizaremos. Então, num contexto como um todo, o ambiente, como nós controlaremos as doenças, é como a gente está contextualizando e falando aqui no Show Rural. La selectividad de los fungicidas en el manejo de las enfermedades es esencial para lograr que las plantas no tengan un efecto secundario adverso. Nesse contexto de manejo de doenças e dentro da rotação, dentro da seletividade, sempre quando a gente tem um ativo novo, nesse caso o Revysol, no caso da BASF, isso soma no manejo como um todo, por quê? Agora nós temos mais uma ferramenta para rotacionar as ferramentas que nós já temos. Algumas ferramentas já estão um pouco mais cansadas, a eficiência já baixou, então entra uma ferramenta nova que facilita essa rotação. Além disso, a seletividade também é um ponto forte, porque em alguns momentos a gente não consegue entrar com tanta coisa. Então, dentro dessas ferramentas que a BASF tem, e principalmente com a entrada hoje do Revysol, a gente tem subsídios, muito mais subsídios para montar um bom programa de manejo, e é nesse contexto que a gente pode encaixar muito bem tanto o Belian quanto também Queira, que são ferramentas que tem Revysol dentro do manejo da soja. Então, são ferramentas que têm um encaixe muito bom dentro da cultura da soja. Em maíz, a gente vê da mesma forma também, são moléculas, principalmente o Revysol, é uma molécula que se encaixa muito bem para as principais doenças do milho. Então, vejo com muito bons olhos essa entrada e o portfólio da BASF como um todo com muito bons olhos. Segundo bloque de Productiva TV y a continuación vamos a hablar del manejo nutricional que se emplea en esta unidad de producción. En la parte nutricional del maíz, el principal nutriente sería el nitrógeno.
Entonces buscamos trabajar ahí con 70, 80 puntos de nitrógeno en áreas de mediana alta inversión y también niveles buenos de fósforo y potasio. También utilizamos el cobalto, molibdeno y níquel vía foliar, ¿verdad? Juntamente con el cobre y el zinc. Entonces esos son los nutrientes que buscamos utilizar en el maíz. Veo que son indispensables para un alto techo productivo. En maíz ya aplicamos, pero no como en la soja, ¿verdad? Pero sí, deberíamos de implementar así como en la soja, el análisis foliar. Es muy importante. Dentro del proceso de apuntar a un alto techo productivo es indispensable trabajar en un manejo por ambiente o por parcela para atender las necesidades de cada área. El manejo se tiene que definir conforme la realidad de cada parcela. Principalmente hoy en día vemos una diferencia, una variabilidad muy grande de malezas en distintas parcelas. Entonces, identificar la problemática de la parcela y elegir el manejo ideal para controlar esta problemática. Creo que ese es el principal desafío, ser efectivo en el insumo. Y hoy, por ejemplo, utilizamos el Soberan en gran parte del área y el Soberan nos entrega un control excelente porque tiene un espectro muy grande, ¿verdad?, de control de diversas malezas y coincidentemente son las malezas que son el problema en mis parcelas. La Bidens pilosa, el Amaranthus, la Digitaria insularis son las que tienen mayor infestación en mi área. El manejo de malezas es actualmente una de las mayores acciones que realiza el productor en el campo para reducir la competencia de estas con el cultivo de renta. Aqui no Brasil a gente tem cenário de espécies resistentes a glifosato, incluindo as conis, as buvas, os carurus, amarantos, eleusíneos, pé de galinha, entre outras. E a gente está aí para tentar auxiliar o produtor a manejar essas plantas daninhas e reduzir o prejuízo. Planta daninha a gente diz que tem que manejar o ano todo, porque são plantas que crescem muito rápido, produzem muitas sementes. E a ideia então é ficar atento, é uma dica até para o produtor. Eu brinco que planta daninha a gente não pode deixar emergir, não pode deixar crescer, e se crescer não pode deixar produzir sementes. Então a gente tem que estar o ano todo fazendo as interferências, lá sejam elas químicas ou não químicas. La incorporación de los activos diferenciados en el manejo de malezas es una estrategia fundamental para contener el avance de la resistencia. Esse ano, particularmente, a gente teve um cenário de muita buva nas lavouras aqui no Brasil. Quem percorreu a região viu que tem muita buva, muita coniza. E alguns motivos explicam. Primeiro é a sobra de dessecação, e a ideia da gente estar aqui hoje no stand da Baster é justamente trazer uma ferramenta, uma mistura de glufosinato com saflofenacil, que mostra um grande sinergismo. Então o Finale com o HIT são as marcas comerciais desse produto. Mostra um sinergismo muito grande, a gente viu que tem feito um resultado, tem tido um resultado muito bom nessa dessecação de buva. Outra razão para ter sobrado muita buva e ter vindo muita buva é que a gente teve meses ali de outubro e novembro com muita chuva e temperaturas amenas, que facilitaram a germinação dessa buva. Então outra dica importante para o produtor é usar pré-emergentes, usar herbicidas para sementeira, e aí existem várias opções no mercado, para que a gente tenha a menor germinação de buva dentro da soja, porque uma vez essa soja emergida e estabelecida, as ferramentas de manejo elas começam a se tornar mais escassas e menos eficientes. Então a mensagem final para o produtor, para o engenheiro agrônomo que está no campo é trabalhar com manejo integrado, boas dessecações, usando misturas sinérgicas, pré-emergentes, dentre outras medidas não químicas, como a própria rotação de culturas e o uso de plantas de cobertura para palhado. El manejo integral de malezas es la práctica que el productor debe incorporar en su planificación para lograr buenos resultados. O primeiro passo para o produtor fazer o manejo integrado de planta daninha, ele deve adotar a rotação de culturas. Isso a gente tem visto como uma dificuldade por parte dos produtores, porque o produtor ele sempre busca o lucro. A agricultura é um negócio, então ele planta soja, depois ele planta milho, e aí acaba que esse sistema de sucessão ele acaba selecionando algumas plantas daninhas. A buva mesmo é um exemplo delas, tá? A gente fala que a rotação de cultura, se englobasse maior número de culturas além dessas duas,
possibilitaria usar herbicidas diferentes em épocas diferentes. Cada cultura, planta de cobertura, ela produz aleloquímicos, que são substâncias naturais diferentes. Então, uma das dificuldades do manejo integrado é a adoção parcial e não total da rotação de culturas, tá? Então, a busca pelo cultivo de culturas com valor comercial acaba muitas vezes prejudicando um pouco o manejo integrado. Após a colheita do milho, também é uma oportunidade de fazer um manejo. Na turma aí do Paraguai, a gente fala de um barbecho antecipado, né? Para que depois, quando chegar o momento do plantio da soja, a gente não tenha plantas grandes e que já tenham produzido semente. E aí sim, quando chegar lá na soja, fazer uma nova dessecação bem feita, adotando pré-emergente para diminuir a infestação e a gente não ter grandes preocupações dentro da lavoura de soja. Si apuntamos a altos techos productivos, indudablemente tenemos que planificar las aplicaciones de fungicidas, que en estos últimos años se ha vuelto una tarea ineludible en los planteos de maíz. Ya hicimos la aplicación de una carboxamida, ¿verdad? Juntamente con un triazol y una estrovirulina en V4, V5. Y sí, tenemos planeado hacer otra en VT, antes del florecimiento del maíz. Entonces, 2 aplicaciones serían el planeamiento y vamos a ver qué tal va a ser la presión principalmente de la bipolaris, ¿verdad? El manejo de plagas viene registrando un cambio en la dinámica, hecho que le obliga al productor a ajustar sus planes de intervención. O nosso foco aqui é justamente falar de 3 alvos, que são alvos que eles têm transmitido alguns agentes patogênicos para a cultura da soja, do milho. E são eles mosca branca, pulgão e cigarrinha do milho. E justamente trazendo um pouco para os produtores aqui, o efeito que eles podem causar e o quanto que muitas vezes ações para eles relacionadas a uma certa prevenção ou uma restrição de alimentação, ela pode influenciar justamente em diminuir a frequência de plantas com sintomas, seja de virose, seja também plantas com sintomas de enfesamento. Então esse é o grande foco que a gente está trazendo aqui. Para a mosca branca, a nossa preocupação está sendo a cultura da soja e a cultura do feijão, principalmente. Para a questão de pulgões, uma preocupação maior em relação à questão de milho, por eles serem vetores, no caso de virose, para a cultura do milho. E para a cigarrinha também uma preocupação na cultura do milho por ela ser um vetor de molicutes, que depois origina os enfesamentos, mas também em relação à virose, o impacto que essas viroses elas podem causar no desenvolvimento da cultura. Então, o grande foco nosso aqui é trazer que para alguns insetos não basta mais você efetuar controle. Para alguns insetos, além de efetuar o controle, de alguma maneira a gente tem que trabalhar restringindo a atividade alimentar deles. Então esse é o grande foco, é a grande estratégia que a gente está trazendo aqui e trabalhar não mais de uma ação tanto curativa, ou seja, esperar acontecer para querer executar manejo, mas sim mais uma ação preventiva. La principal alternativa de control es el establecimiento de un manejo integrado de plagas. Hoje o principal desafio é o momento certo para você entrar para esses insetos. Quando é que eu vou entrar para impedir que o inseto transmita algum agente patogênico? Esse talvez seja, mas hoje você tem ferramentas que são ferramentas que persistem na folha, ferramentas que entregam um maior período de ação sobre a população de inseto, que faz com que muitas vezes, antes mesmo de você ter populações, você definir momentos para entrar na cultura para evitar com que transmita esses agentes patogênicos. Em milho, V2 a V8 seria o período assim. Na cultura da soja, início de desenvolvimento da cultura, no feijão, início de desenvolvimento, justamente nas presenças das primeiras populações, muitas vezes a gente já tem que fazer essa estratégia aí, tá bem? La incorporación de herramientas químicas con diferentes principios activos representa una alternativa principal para el control efectivo de las hierbas indeseadas. O principal efeito que a gente quer
justamente em relação ao manejo de insetos e quando a gente fala em insetos vetores, é que essas ferramentas, além delas efetuar controle, elas também restringem a alimentação. Então essa é a mensagem que a gente tem que passar para o produtor, para justamente, quando ele for tomar a decisão, ele buscar ferramentas com essas características. Genética de Maíz y Sorgo se posicionan en el mercado local para darle alternativas a los productores. En esta ocasión de la Expo estamos presentando los 3 híbridos más estables de la región y los más rendidores, Decal 255 Pro 4, Decal 360 Pro 3 y también el campeón en productividad Decal 260 Pro 4. Estos materiales son bastante conocidos por los productores de la región y también tienen un alto potencial de rinde que han demostrado en la campaña pasada, y también estamos apuntando a tener mayor superficie de estos híbridos en la región. También en esta ocasión estamos presentando los híbridos de sorgo de Advanta, opciones para silaje y también graníferos, de taninos altos, y también tenemos lo que serían de bajo tanino. En cuanto a opciones de silaje, tenemos Advanta 8450 con la tecnología iGrow, que es una muy buena opción para productores que buscan doble propósito tanto para silaje como granífero. La segunda opción también, Advanta 7450 con la tecnología iGrow, tiene un diferencial importante en la calidad de silaje por el bajo nivel de lignina tanto en tallo como también en hoja. Es una opción mucho más palatable y más digestible para el animal. Y otras opciones como Advanta 2550 con la tecnología iGrow y también Apix, que le confiere tanto la protección contra los pulgones amarillos y también un mejor control con los herbicidas de la línea de las imidazolinonas. Tenemos opciones tanto para los productores que buscan silaje, doble propósito y también graníferos de bajo y alto tanino. Tecnología, asistencia y un acompañamiento técnico es la principal estrategia para seguir construyendo un relacionamiento con los productores. Estamos participando este año de la 26ª edición de la Expo Regional Canindeyú. Una expo tradicional, es una vitrina de nuestra región. Entonces presentamos acá en nuestro stand de Decal los híbridos de Decal 260, Decal 360, 255. También tenemos los híbridos de Advanta, que son de la línea Forage, y también tenemos de la línea Graníferos. Tenemos las mejores obtentoras de semilla de soja, y también tenemos las líneas de biológicos de Biotrop, también los fertilizantes foliares de la línea Vuxal. En Decalpar tenemos un portafolio bien robusto, presentamos buenas soluciones a los productores. En la sucursal de Catuete tenemos una equipe disponible para prestar un mejor servicio a los productores de la región. En Decalpar tenemos las mejores soluciones para el campo. Cuarto y último bloque de Productiva TV, y vamos a conocer a continuación el punto de equilibrio que se proyecta en esta unidad de producción. El costo de producción aumentó significativamente, me parece que de 10 a 15% aumentó el costo. El grano todavía se mantiene, ojalá que suba, ¿verdad? Pero creo que el principal problema ahora es el clima, es la falta de precipitaciones, que de febrero para ahora principalmente. Esa es la principal limitación de la safrinha. En una inversión de media a alta en el maíz, de 4.500 a 5.000 kilogramos por hectárea sería el costo de producción hoy. Por las condiciones existentes en la entresafra, la inversión en el cultivo de maíz es arriesgada en esta unidad de producción. Como en la safrinha tenemos una instabilidad mayor, tenemos una adversidad mayor, entonces es más difícil invertir, ¿verdad? Sabiendo que el riesgo es mayor. Entonces muchas veces nos limitamos a invertir, y eso es un error, ¿verdad? Pero nos limitamos a invertir
por las condiciones, sea de bajas temperaturas, ¿verdad? En el invierno, sea de sequía principalmente, sea de la presión de enfermedades también. Entonces son limitantes para la inversión. Muchas veces uno también invierte, tiene altas inversiones y ahí viene una sequía, viene una helada y ahí no cubrís los costos. Entonces lo que ganaste en la zafra, tenés que utilizar para pagar los costos de safrinha. Las soluciones biológicas van sumando herramientas como alternativas de manejo en los diferentes cultivos existentes. Hoje a Biotrop tem produto para cada segmento. Qualquer problema que o produtor for ter na produção, hoje a Biotrop já tem produto para estar ajudando vocês. Hoje estamos trazendo culturas como feijão, soja, milho, e essas culturas nós temos muitos problemas, desde cigarrinhas, percevejos, enfermidades, doenças, e isso nós trazemos as nossas soluções. Exemplos, produtos como os nossos biofungicidas, nossos solubilizadores, nossos inseticidas biológicos, vêm crucialmente para estar atuando e ajudando o produtor junto às soluções da Biotrop, favorecendo o manejo e sempre pensando para o lado da sustentabilidade. Se nós pegarmos um ano desafiador, com falta de chuva, nós temos um produto que consegue ajudar para o estresse hídrico, onde bactérias como Bacillus aryabhatae, Bacillus rhamnesi, Bacillus circulus, essas bactérias conseguem estar atuando de forma direta para mitigar o estresse hídrico. Quando você pensa em doenças, nós temos bactérias que vão ajudar a controlar manchas foliares. Quando a gente pensa em insetos, bactérias e até mesmo os fungos que vão estar ajudando no controle, tanto de contato quanto mantendo o residual, que é uma das premissas do biológico. Un ambicioso proyecto de carbono se implementa en Brasil buscando sumar soluciones sostenibles al sistema productivo. Temos programa Soja Baixo Carbono, onde a gente traz tecnologias para que o agricultor ele produza, tenha altas produtividades, causando menor impacto ao meio ambiente, tanto ao solo como à água. Esse programa pretende criar um selo de certificação, onde os produtores que utilizam as boas práticas agrícolas, eles vão receber esse selo. E o que é essas boas práticas agrícolas? É utilizar um bom manejo do solo, rotação de cultura, porque nos últimos anos a gente vem se deparando com um cenário de só sucessão de cultura, onde você usa soja, milho sequencialmente, e a gente sabe que isso não é uma boa prática agrícola. Práticas como fertilização do solo, conservação do solo e da água, rotação de cultura, manejo integrado de praga, inoculação de sementes, são práticas que a gente sabe que contribuem para a sustentabilidade, para uma maior produtividade. Então, os produtores que utilizarem essas tecnologias, eles vão tendo determinada pontuação. Se ele utilizar esse conjunto de tecnologias, eles passam a receber esse selo, E algumas certificadoras, que não a Embrapa não vai trabalhar no sistema de certificação, apenas vai fazer a norma, e uma vez que a norma estando pronta, o regulamento estando pronto, tem empresas que vão certificar se o produtor pode receber esse selo baixo carbono ou não. Para apuntar a una alta productividad de maíz es necesario iniciar con una buena elección de materiales genéticos. Mi apuesta fue en elegir híbridos de alto techo productivo, pensando siempre en producir bien, ¿verdad? Que el clima va a ser favorable. Ya que venimos de una buena zafra, entonces me animé a invertir. Pero, claro, tiene su riesgo la safrinha, pero creo que tenemos que tener la esperanza, ¿verdad? De que todo va a salir bien. Creo que hacer nuestra parte y tener la esperanza. Y ahí dependemos del clima. Punto final al programa La Fecha, espero que haya sido el agrado de todos ustedes. Estuvimos acompañando el desarrollo de la producción de maíz safrinha en esta región de Canindeyú. Muchísimas gracias a las empresas que confían en Productiva TV en su 10ª temporada. Les invitamos a todos nuestros amigos productores y técnicos para que sigan Productiva.tv, el primer canal 100% agro, 100% digital, para que descarguen nuestra aplicación móvil Productiva TV a través de Google Play, App Store,
puedan ingresar a nuestro portal de noticias productivacm.com, nuestro canal de YouTube Productiva TV y nuestras redes sociales para estar integrándonos de la mejor manera posible en este fantástico mundo del agronegocios. Nos reencontraremos la próxima semana con un nuevo capítulo de Productiva TV. Que el Todopoderoso les dé salud, bendiciones, trabajo y prosperidad. Y no se olviden, mis amigos, que en sus vidas alguna vez necesitarán de algún médico o de algún abogado, pero de un productor necesitamos 3 veces al día. Hasta la próxima. Permiso.